Olá, tudo bem com você? Sou Ana Paula Rício e eu amo fazer pão de fermentação natural. Se você tá aqui é porque você também adora, né? Eu sou professora de pão de fermentação natural em Belo Horizonte e eu tô aqui para compartilhar conhecimento. Quem vai fazer pão amanhã, coloca aí hashtag vou fazer pão. E quem vai comer pão, coloca hashtag vou comer pão. Ana, você usa farinha de trigo ou alguma farinha sem glúten para polvilhar o cesto na hora que você modela e coloca o pão para fermentar a segunda fermentação? Eu vario, eu não uso sempre a farinha de trigo e não uso sempre a farinha sem glúten. Eu uso às vezes a farinha de arroz integral, que é sem glúten, às vezes eu misturo farinha de arroz com farinha de trigo, às vezes eu uso farinha de trigo, às vezes eu uso farinha integral. Depende do dia, depende da massa, depende do cesto. Se o cesto não tá curado direito, ou seja, se eu não usei esse cesto direito, eu prefiro usar a farinha que não tem glúten, porque o glúten vai ter a tendência de grudar mais. Se a minha massa tá muito grudentinha, sabe? Se ela é muito hidratada e mais grudentinha, eu tendo a usar a farinha sem glúten, pelo menos misturada com a farinha de trigo. Mas normalmente, com o tempo, quando você vai fermentando o seu pão melhor, você vai adquirindo assim mais experiência antes da modelagem, pra você saber o ponto certo. Com o tempo, a massa vai tender a não grudar muito no cesto, justamente porque ela foi modelada no momento certo. E isso é com a experiência, fazendo muito pão. Então, o que eu recomendo para você, se você estiver começando, é ou usar uma farinha sem glúten para o seu cesto, ou colocar aquelas touquinhas de TNT, que a gente normalmente coloca no cabelo quando a gente vai cozinhar. Coloca uma touquinha dessa no seu cesto e coloca a farinha de trigo antes de colocar a massa de pão para fermentar. Aí não gruda de jeito nenhum. São essas as minhas recomendações se você tem problemas grudando massa no seu cesto de fermentação, especialmente nos banetons. Viu o teste do dedo, mas ainda tem dúvidas sobre o ponto. Eu fiz uma postagem, eu acho que foi na semana passada, sobre o teste do dedo. Em inglês chama poke test. E esse teste é quando você aperta a massa e vê por apertar a massa se ela está no ponto de fermentação correto para assar. Esse teste é melhor quando é feito com massas que estão em temperatura ambiente, tá, gente? Se a massa de vocês foi fermentada na geladeira por muitas horas, né, a segunda fermentação, esse teste pode dar errado. Às vezes a massa volta mais rápido, às vezes ela volta mais lentamente, então assim, ele não é muito confiável. Ele é melhor quando a massa foi totalmente fermentada em temperatura ambiente. Mas ele é um bom começo, se você não tem a menor noção se a sua massa tá boa, se não tá para assar, é um bom começo usar esse teste do dedo. Então eu acho que, especialmente para quem tá começando, quem não conhece os tempos de fermentação, quem tem muitas dúvidas se a massa tá no ponto certo ou não, recomendo usar o teste do dedo, mesmo que ele não seja extremamente confiável quando a massa sai da geladeira. Como que é, assim, você observa a sua massa, dá uma apertadinha leve na sua massa, bem antes do momento que você acha que ela vai estar pronta, porque aí você fala, essa massa com certeza não tá pronta, deixa eu sentir a massa. Aí passam umas 2 horas, dá uma sentida na massa de novo, porque você vai perceber as mudanças da massa. Então, muito mais do que esperar 10 horas de geladeira e fazer o teste do dedo, eu acho que é melhor quando você modelar a sua massa, você já dá uma sentida na massa, porque aí 12 horas depois, você vai sentir essa massa de novo, se ela ficou guardada na geladeira, né? E ela vai estar diferente, entendeu? Se você for fermentar a sua massa em temperatura ambiente depois de modelada, logo depois que modelar, dá uma sentida na massa, né? Com o dedinho, delicadamente, sente a massa. Aí quando passar mais ou menos 1 hora, dá uma sentidinha na massa de novo. Observa o que acontece quando você aperta delicadamente, né? Apertar até o fundo, porque senão você vai destruir sua massa. Depois de 2 horas, faz a mesma coisa. Depois de 3 horas, faz a mesma coisa. Aí provavelmente sua massa, se ficar em temperatura
temperatura ambiente estiver muito quente, já deve estar pronta. Mas cada massa tem seu tempo, depende muito da quantidade de fermento que você usou, depende da temperatura ambiente, do tipo de farinha, da hidratação. Então assim, eu não vou ficar dando tempo de massa pra você aqui. Só tô falando, faça teste várias vezes. Não espera pra quando você achar que ela tá pronta. Tem lance de temperatura da geladeira. Minha geladeira não chega a 8, ela é muito menos mais do que isso. Ah, tá. Não precisa da sua geladeira estar a 8 graus ou mais para você fazer fermentação na geladeira. Eu muitas vezes prefiro fermentar minha massa na geladeira a 4, 5 graus. Às vezes eu coloco até menos, se tá muito calor, eu regulo a geladeira para ficar tipo 3 graus. Mas isso por quê? Porque eu trabalhei com a minha primeira fermentação mais tempo, para ela ficar mais no limite. Então, na verdade, eu vou querer uma geladeira bem mais fria, tipo 4 graus, 3 graus. Menos que 3 graus não é necessário, mas geladeira acima de 8 graus é praticamente impossível. Geladeira normal, né, da gente guardar comida, porque se você deixar as coisas a mais de 8 graus, elas podem estragar. Então, normalmente a geladeira comum, que todo mundo tem em casa, vai variar lá de 3 graus até uns 7 graus mesmo. E dá para fermentar um pão bem legal. Se a geladeira estiver mais fria, então você vai deixar bem mais tempo e a massa não vai crescer. Se a geladeira estiver lá mais para quente, 5 graus, 6 graus, então você vai ter que ficar de olho porque a massa ainda vai fermentar lentamente, mas vai fermentar. Se a geladeira estiver mais fria, a minha dica para você é deixar a massa na primeira fermentação até um limite maior de fermentação. Ela vai ficar um pouco mais fermentada e você vai modelar, guardar na geladeira, vai ficar legal e vai maturar na geladeira até o próximo dia, numa geladeira mais fria. E numa geladeira entre 5 e 7 graus, ela ainda vai desenvolver, então tem que tomar bastante cuidado e talvez não trabalhar essa massa muito até o limite de fermentação na primeira fermentação, para ela ter espaço para crescer dentro da geladeira, mesmo que lentamente. E aí ela não vai passar do ponto de fermentação. A temperatura que eu uso 5 graus e já coloco ela na primeira, já colo ela com uma primeira fermentação feita. Ainda bem que estou fazendo certo. Ah, tá, pois é. 5 graus, se tiver um tempo muito quente, tem que tomar cuidado, porque às vezes sua massa pode fermentar um pouco mais na geladeira. Mas se tá dando certo para você, tá beleza. O que eu faço é o seguinte, se eu vou deixar a minha massa numa geladeira 5, 6 graus, eu faço a minha primeira fermentação por menos tempo, eu não empurro muito a minha primeira fermentação, ou seja, eu não deixo a minha massa fermentar demais, porque aí ela vai ter mais espaço para fermentar sem passar do ponto de fermentação durante a segunda fermentação. Porque normalmente a massa cresce, quando tá mais 5 graus, tipo 6 graus na geladeira, 7 graus, ela tende a dar uma crescidinha na segunda fermentação. Então tem que tomar cuidado. Qual o limite da primeira fermentação? Ah, Wagner, se eu soubesse essa resposta. Vai depender da sua massa, vai depender da atividade do seu fermento, vai depender da temperatura ambiente, vai depender da temperatura da massa, vai depender do tipo de farinha que você usa. Não dá para te especificar isso, né? Cada receita, cada temperatura ambiente vai ter o seu limite. A minha recomendação: o que eu faço muito quando eu não conheço o limite da primeira fermentação com uma farinha específica ou de uma receita específica? Eu faço a mesma receita com a mesma farinha e o mesmo fermento, tentando trabalhar sob as mesmas condições, pelo menos de temperatura de massa, várias vezes, porque aí eu consigo então entender melhor como que aquela farinha específica, naquela receita específica, na temperatura específica, vão reagir. E aí eu vou entender o limite da minha massa para aquela receita específica, com aquela farinha específica, naquela temperatura de massa específica. E aí eu começo a brincar, a variar. Esse limite da fermentação, na primeira fermentação, como observo? A questão é, a massa, em geral, deve crescer entre 30% e 40% em volume na primeira fermentação. Isso não é regra, isso é uma coisa assim que eu observo que acontece. Se você chega, por exemplo, a 50%, se a sua massa cresce bastante, dá lá 50% de crescimento em volume, já é um limite bem apertado. Então você vai observar o crescimento da sua massa, isso é um dos indicadores. Outro indicador é como que a massa, você está sentindo essa massa nas suas mãos, né? Você vai também observar como que ela está, se a estrutura dela está muito desenvolvida ou pouco, se a massa está grudenta demais ou se ela não está grudenta demais, se ela está soltando fácil das suas mãos. Isso tudo são indicadores de fermentação.
A primeira fermentação é feita em TA? Pode ser feita em TA. A primeira fermentação pode ser feita em TA ou ela pode ser feita parcialmente na geladeira, depois em TA. Não tem regra absoluta. Tem métodos diferentes, receitas diferentes com métodos diferentes e tem o que você prefere. Minha massa não fica bem flexível, tem dificuldades para abrir e modelar. A maioria das vezes, na hora da famosa costura, ela rasga. O que acontece, gente? Por que essa massa está rasgando na hora da costura? Porque essa massa não deve ser costurada. A gente não pode forçar uma massa a ser costurada porque a gente quer. Isso acontece com todo mundo, de vez em quando vou costurar a massa e obviamente a massa não pede costura, mas eu quero costurar porque eu quero costurar e aí a massa vai rasgar. Massa, para costurar uma massa, você precisa ter uma massa ela vai ser mais extensível. Uma massa que eu consigo puxar e ela vai. Esse tipo de massa é uma massa apropriada para ser costurada. Aquela massa que está mais elástica, mais estruturada, que pelo que a Ju descreveu aqui, ó, que ela não está flexível, que ela tem dificuldades para abrir a massa e modelar. Essa massa está estruturada demais. Significa o quê? Provavelmente ela foi fermentada demais ou hidratada de menos. Essa massa não precisa ser costurada, porque ela já tem muita estrutura. A costura serve também para ajudar a estruturar uma massa. Então, não tente fazer uma modelagem porque você viu fulaninho fazendo essa modelagem no Instagram dele, então você quer fazer. Fulaninho que fez essa modelagem bem feita no Instagram dele, fez porque a massa precisava ser modelada desse jeito. Então, você vai sentir a sua massa na hora que você estiver mexendo com ela, modelando, e ela vai te falar, ó, não me estica muito não, porque eu não quero que você me estique, eu não consigo esticar. Então, você não vai esticar muito a sua massa. Agora, se sua massa estiver mole, parecendo um panquecão, espalhando, você precisa costurar essa massa para você colocar mais estrutura nessa massa. Observe a massa, veja o que a sua massa faz quando você encosta nela. Observe as reações da massa na sua interação com ela. A gente precisa estar mais conectado com a massa e menos conectado com o que o Instagram de fulano mostrou. Claro que assistir Instagram é legal, eu assisto, todo mundo assiste, vocês estão aqui assistindo. Mas na hora que a gente vai fazer o nosso pão, a gente tem que observar o nosso pão. E vai um pouco no instinto também. Uma massa que é difícil de modelar porque ela tá, como ela falou aqui, tem dificuldade de abrir a massa, que a massa não fica flexível, essa massa, na minha opinião, fermentou um pouco demais e está um pouco estruturada demais. Então ela precisa de uma modelagem bem leve. Se a massa estiver espalhando igual um panquecão, aí você dobra a massa, envelope, costura, faz um monte de coisa com ela. Mas sempre com a mão muito leve, para você não estragar o miolo da sua massa. Beleza? A Ju fala que a massa dela rasga na sova Slap and Fold. Slap and Fold é quando você joga a massa na pedra e dobra a massa por cima dela mesma. E que a massa dela rasga. Um palpite é que você sovou demais. Quando você faz a sova Slap and Fold, você tem que tomar bastante cuidado para a massa não desestruturar. Essa sova é um pouco violenta, sabe? Eu, quando faço essa sova, eu jogo a minha massa na pedra pouquíssimas vezes. Eu não fico 5 minutos sovando a massa, eu fico tipo 1 minuto sovando a massa. Aí eu deixo a massa descansar uns 5 minutos, sovo mais 1 minuto. Sabe? É coisa muito rápida. Pelo menos na minha experiência, a massa desenvolve muito rápido. Especialmente as massas que são mais hidratadas. As massas menos hidratadas, eu nem uso muito essa sova, não. Vai cada um da sua experiência. Talvez a sua massa rasgue porque ela passa do ponto da sova. Você estressa muito a rede de glúten, ela tensiona muito, você continua sovando e aí ela vai rasgar. Porque ela tá tensa. Então, se você perceber a sua massa tensionando enquanto você tá fazendo uma sova Slap and Fold, para tudo. Espera, deixa ela relaxar e aí você, se achar que deve, sova mais um pouquinho, beleza? Faço as 2 fermentações nos meus pães, a segunda deixo na geladeira. Quando vou assar, o pão tá lindo, todo formadinho e grande. Mas quando eu passo ele para a panela, ele dá uma murchada no forno e não cresce muito. Você consegue me ajudar? Então, no caso da Lu, o pão dela passou do ponto de fermentação. Por que eu sei que o pão passou do ponto de fermentação? Pela descrição que ela fez e pelo que aconteceu com a massa. Ele tá na geladeira, ela tira da geladeira, o pão cresceu. Quando você coloca uma massa na geladeira, ela não deve crescer muito. Se ela crescer muito,
você tem que tirar o quanto antes e assar, porque senão ela passa do ponto. Então, uma massa que cresceu muito na geladeira já me indica que passou do ponto de fermentação. Isso na minha experiência. Outra coisa que me fez ter certeza que o pão passou no ponto de fermentação, que ela fala que na hora que ela coloca o pão na panela, ele murcha e não cresce muito. Por quê? O pão nada mais é do que um balãozão cheio de balõezinhos. E aí, esses balõezinhos que estão dentro do balãozão encheram muito na geladeira e chegaram no limite deles. Quando a gente coloca o balãozão, que é o pão, lá dentro do forno, que passou do ponto de fermentação, estão os balõezinhos todos lotados, cheios, quando o pão entra no forno, ele tem que crescer, ele tende a crescer. E aí, quando ele vai crescer, o que acontece? Os balõezinhos que estão dentro do balãozão explodem, eles colapsam. Por quê? Porque eles fermentaram demais e cresceram demais, eles chegaram ao limite. Então, por que a gente quer que uma massa não cresça demais antes de ir para o forno? Para ela conseguir crescer sem colapsar no forno. Às vezes ela tá linda, inchadona, maravilhosa no cesto. Quando você coloca para a panela, ela perdeu a estrutura, porque ela tá frágil pra caramba, então ela já dá uma baixada. E lá dentro do forno, ela também não cresce muito, porque ela perdeu a estrutura e os balões explodem e ela colapsa sobre ela mesma. Beleza? Muito obrigada. Beijo. Tchau.